Boa tarde a todos e a todas, já agradecendo aos servidores aqui da casa, aos colegas da TV Alese que estão transmitindo essa audiência pública, irão transmitir para todo o estado de Sergipe. A audiência pública tem como tema reestruturação e modernização da segurança pública do Brasil, na busca da eficiência, prevenção e controle da criminalidade. Essa audiência pública foi uma solicitação dos colegas do Simpol, que nós, com muita satisfação, viemos a realizá-la. E para compor a mesa, eu gostaria de convidar o senhor Dr. Eliezer Siqueira de Souza Júnior, juiz da comarca de Itabaianinha, que é irmão de um grande amigo nosso, que é Sandro Locutor, lá do Espírito Santo. Chamar o doutor Roberto Darós, advogado criminalista, vice-presidente da OAB Seccional do Espírito Santo. Convidar o senhor presidente do Simpol, Adriano Bandeira. Convidar um colega, investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia, João Carvalho. Para dar início em posição de respeito, vamos ouvir e cantar o hino nacional brasileiro. Deitado eternamente nesse esplêndido
sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de registrar a presença de algumas pessoas. A senhora Tainara Andrade, representando a deputada Maria Mendonça. Senhora Maria Paula da Silva Ramos, representando a deputada Diná Almeida. E o doutor Paulo César, representando o deputado Geórgio Passos. Quero aqui também registrar aqui que fiquei com muito orgulho de ver a bandeira do CORE ali sendo exibida. Sejam... Os senhores merecem o aplauso da sociedade pelo trabalho que desempenha, sabe, que é de conhecimento de todos, pela dedicação, pela expertise, pelo conhecimento, pela busca diariamente de se qualificarem para prestar um bom serviço à sociedade. E não deixando também de ser policial civil. Isso deixa muito feliz, porque às vezes as especializadas esquecem que fazem parte de um todo. E as atitudes tomadas ultimamente demonstram que o CORE continua sendo policial civil, independente de ser especializado. Isso une, isso soma, isso fortalece a luta. Parabéns vocês e a atitude de quem tomou, certo? O sofrimento, às vezes, serve para crescimento. Então, contem com o nosso apoio e nossa luta e nossa briga para restaurar aquilo que pensam, querem ou tentaram tirar. Na tarde de hoje, nós vamos dar início a essa audiência pública com a palestra do nosso convidado aqui, que veio lá do Espírito Santo, né, para dar a palestra, passar um pouco do conhecimento dele para nós aqui. Então, eu convido o doutor Roberto Darós para proferir a palestra do mesmo aqui na Assembleia. Boa tarde a todas as pessoas presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu antecipo o meu abraço carinhoso a todo o povo sergipano. Inicialmente agradeço ao deputado Capitão Samuel por ter organizado essa audiência pública, honrando-me com esse convite para ministrar essa palestra. Eu, ao ensejo, também cumprimento o presidente dessa honrada Casa de Leis, deputado Luciano Bispo, rendendo minhas homenagens a todos os servidores dessa casa. Agradeço também ao presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Adriano Bandeira, e toda a sua equipe. E
por ter requerido e idealizado esse importante evento. Assim, na pessoa do ilustre policial e líder sindical, eu cumprimento a um só tempo, com a devida vênia, sem declinar mais nomes, todas as autoridades presentes, representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, a todos os convidados, caríssimos colegas policiais civis, antecipo meu abraço carinhoso a todos vocês, concluindo meus cumprimentos com um fraternal abraço ao povo sergipano. A presença de cada um de vocês é motivo de extremo orgulho para mim, porque nesse momento me possibilita trazer para os senhores a discussão de um tema tão importante como a segurança pública. Esse é um momento adequado para trazer um pouco de doutrina e criar esse ambiente que os juristas chamam de o espírito literal da palavra, mens verbatim verbo. Então eu trago para vocês o que eu tenho de melhor, a minha doutrina na área da segurança pública, para a gente debater esse assunto com bastante lucidez, com bastante sobriedade. Sei que a ansiedade de todos é para tratar de assuntos inerentes ao projeto OPC, Oficial de Polícia Civil, e temas correlatos, mas eu pediria a paciência de cada um de vocês, porque esse é um bloco final, e me antecipo dizendo que vou utilizar o tempo que me foi permitido para trazer para os senhores uma visão mais ampla sobre segurança pública. E assim a gente tem uma visão mais doutrinária do que a gente precisa e quais as propostas que a gente se propõe. Em sinal de profundo respeito a todos vocês, eu gostaria que vocês soubessem um pouquinho da minha trajetória pessoal, profissional e acadêmica. Eu nasci numa minúscula cidade de São Gabriel, de 3 mil habitantes, no noroeste do estado do Espírito Santo, São Gabriel da Palha, conhecida como a capital internacional do café, internacional por minha conta, para valorizar minha terra natal. É uma cidade minúscula. E, a partir daí, essa é minha origem humilde, na agropecuária. E vocês já vão entender esse raciocínio. Então, eu conheço muito bem a atividade do dia a dia de uma cidade pequena. Saí da minha cidade em busca de trabalho e, para a capital, ingressei nas Forças Armadas. Eu ingressei como oficial do Exército Brasileiro, da tropa de elite, na Brigada Paraquedista. Sou um oficial paraquedista sempre na área operacional, tenho 227 saltos em situações, em exercício de combate, conheço todo um planejamento do que é a área militar. Nessa sequência, dei baixa no Exército Brasileiro por concurso público, ingressei na Polícia Federal. E aí dediquei 30 anos da minha vida, com muito suor, com muito empenho, na atividade de segurança pública como policial federal, até conquistar minha aposentadoria especial voluntária, que ocorreu há 5 anos atrás. Desde então estou na advocacia criminal. E por que isso é importante? Para mostrar que o problema, na realidade, da segurança pública, ele é desde as cidades pequenas até as grandes capitais. Então, eu trago a experiência, o conhecimento empírico de quem foi policial durante 30 anos e começo um trabalho de doutrina. Ao longo do tempo, na advocacia criminal também, nesse período de transição entre a aposentadoria e a advocacia criminal, fiz 3 especializações, projeto de mestrado, um doutorado em andamento, agora que eu pretendo defender no próximo ano, e escrevi bastante trabalho. E o grande desafio da minha vida foi, recentemente, nos últimos 3 anos, tentar abordar o tema segurança pública com uma temática diferente. Então, na minha carreira, eu me posiciono radicalmente contra qualquer tipo de elitismo intelectual ou econômico. O econômico é fácil de ver, mas o elitismo intelectual é aquele onde mestres e doutores se comportam para solidificar um sistema que está aí. Eu acho que os mestres e doutores têm que colocar o seu título à disposição da sociedade, e eu conclamo meus colegas mestres e doutores exatamente nisso, a buscar assuntos que são de interesse da sociedade brasileira. Então, nesse espectro que eu acabei de falar para vocês, estejam todos muito à vontade nessa discussão,
porque eu me sinto um eterno estudante de direito buscando soluções para a sociedade brasileira. Então, nos últimos 3 anos eu compilei esse trabalho, uma pesquisa científica que nós publicamos, compilada nesse livro, Segurança Pública, e ele traz uma visão diferenciada. Então, a reestruturação e modernização da segurança pública no Brasil. Como é que ela pode acontecer? Baseado num pacto social. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer para os senhores que esse discurso não deve ser um discurso de confronto entre categorias, e eu conheço muito bem essa realidade, como agente federal que atuei durante 30 anos. Essas dissidências que existem internamente nas corporações são em todas as corporações policiais. Então, nós temos que usar a doutrina e a ciência policial para ser uma aliada nossa. Então, esse momento é muito mais do que isso, e eu cheguei há 2 dias à capital de vocês e entendo que essa realidade, e já vinha acompanhando antes, mas a gente não deve seguir no sentido de criar suscetibilidades. Ao contrário, é buscar um consenso com o que a gente tem de melhor, que é a nossa experiência. Então, falar em modernização de segurança pública não é só falar em usar orçamento para novas viaturas, armamentos sofisticados, agora computadores, e gastar recursos com as atividades em si. Falar em modernização é muito mais do que isso, é falar em reestruturar. É mostrar que as corporações policiais precisam ser redimensionadas, buscando a sua efetividade. Então, o objetivo principal dessa palestra que eu trago para os senhores é uma análise crítica sobre segurança pública. E vocês perceberão rapidamente como isso vai valorizar a atividade do policial. Vai incentivar a melhoria de cada um dentro da carreira para prestar um serviço de qualidade para a sociedade brasileira. Então, esse trabalho, a nossa atividade em si tem que servir para isso, para uma conscientização. Nós temos que buscar o apoio da sociedade de todos os segmentos sociais. Ministério Público, Poder Judiciário, ativistas de direitos humanos, e por que não acabar com esse conflito que há entre ativistas de direitos humanos e policiais. A solução passa por aí. A sociedade civil, as corporações, elas têm que se unir nesse pacto para estudar e buscar uma redução e um controle da criminalidade. A violência urbana e as consequências que são decorrentes delas, eu não vou gastar muito tempo para falar sobre isso, que eu estou diante de dezenas de especialistas na violência humana, no controle da criminalidade. Então, vocês sabem muito bem o que é, quais são as consequências disso. É uma sociedade se autodestruindo, é uma guerra interna que acontece nas cidades brasileiras o tempo todo. Foi esse trabalho que a gente trouxe, e aqui eu abordei, desde o estudo da criminalidade, passando pela gestão, e por que não que a gestão policial tem que ser melhorada, analisando e chegando ao ponto de propor mudanças no Código de Processo Penal e a emenda constitucional. Mas isso é o ideal, é o parâmetro ideal. E o que pode ser feito em nível estadual e municipal? Nós vamos ver na decorrência disso. Qual é o atual cenário da segurança pública no Brasil? A segurança pública é um tema urgente a ser tratado, isso a gente sabe, não é só na área estadual. A constatação é essa, a sociedade precisa de uma solução, ela precisa de proteção. E o que nós podemos propor? Então, baseado nesse pacto, nessa proposta de pactos, para acabar com esse conflito que há, o que é possível se fazer? A população brasileira está exposta à violência urbana diária, e isso é o dia a dia de cada um dos senhores e das senhoras. A sociedade civil vive um caos. Caos em que sentido? Ela não sabe a quem recorrer. Os instrumentos de apuração não são adequados. Ela não tem uma resposta do Estado. Ela não sabe o que vai fazer. O trabalhador, eu penso no trabalhador. Como ele se comporta na sociedade? Ele é sempre fragilizado, é sempre a ponta dessa história toda. Então, os operadores da segurança pública, nós devemos ser protagonistas dessa história. Anteriormente, a palestra estava conversando com os colegas. Nós não podemos mais ser guiados por doutrinadores da área administrativa, da área tributária, penalistas. Nós precisamos de criar doutrinadores na área de segurança pública. Os colegas que estão focados nisso, eles têm que começar a se esforçar para
escreverem artigos, pesquisarem e falar. É pegar toda uma experiência que se tem como policial, que é o conhecimento empírico, e transformar isso em ciência. É assim que nós vamos avançar na segurança pública na sociedade brasileira. Então nós temos que passar desse papel de coadjuvantes, que já tem determinada categoria adjetivando como auxiliares. Nós não somos auxiliares da segurança pública. E vocês vão notar aqui que a minha fala toda é como se eu ainda fosse policial. Apesar de estar na advocacia criminal, ainda corre pelas minhas veias o sangue policial de 30 anos de atividade. Então eu uso a minha doutrina com essa experiência para isso. Esse papel a gente não deve deixar acontecer. Nós, vocês, não somos os auxiliares da segurança pública. Ao contrário, nós devemos ser protagonistas dessa história. Então, se constata rapidamente a completa falência do sistema de segurança pública. Não se assustem com esse termo falência da segurança pública. Nós, operadores da segurança pública, em cada corporação, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e todas as demais corporações, nós temos a vocação heróica para o nosso trabalho. A gente faz improvisações no sentido de ver um resultado prático, lutando contra toda uma falta de estrutura que há e uma péssima valorização da categoria. Então é nesse sistema que se constata, é uma análise crítica do que é a segurança pública, é o que precisa mudar, o que precisa ser. A segurança pública tem que ser passada, a nossa atividade tem que ser encarada como um serviço público de qualidade. O povo brasileiro, apesar de enfrentar problemas na área da saúde, ainda morre cidadãos brasileiros nas filas dos hospitais. O cidadão brasileiro ainda tem dificuldade de colocar o filho na creche para trabalhar ou matricular o filho numa escola. Essas duas realidades. E o terceiro pilar da República, que é a segurança pública. Então a população ainda não tem ideia que a nossa atividade é um serviço público que tem que ser prestado com qualidade. E nós sabemos muito bem no dia a dia que essa prática não está acontecendo, por tantos obstáculos que foram impostos ao longo do tempo. Baseado no que essa constatação crítica de caos? Uma estrutura corporativa deficiente, isso são todas as corporações policiais, e um modelo de investigação criminal ultrapassado e ineficiente. Então, com esse binômio é que se nota o caos na segurança pública, e ele precisa ser mudado. Nós temos que fazer uma digressão histórica rápida, muito rápida, em 6 itens, que vocês são catedráticos no assunto, já estudaram história do Brasil, história mundial e conhecem muito bem. Eu só vou relembrar a memória de vocês. Eu me sinto muito à vontade, que é como se eu estivesse numa sala de aula, dividindo conhecimento com vocês e trocando essas informações. Mas é muito rápido, vocês não vão se cansar. Então, vamos lá rapidamente para a gente ver a origem do nosso problema. 1808, o príncipe regente Dom João transfere a corte portuguesa para o Brasil. Ameaçado, pelo cerco napoleônico, a família real vem para o Brasil às pressas. Metade da frota portuguesa acomoda a mudança do príncipe regente e ele traz aí tudo que é possível. Além de seus familiares, ele traz aí joias, valores, quadros, livros, e vem para o Brasil. Plantas, animais, tudo que era possível trazer. E às pressas vem para o Brasil. Tem aquele evento da tempestade nas costas brasileiras, caravelas em Salvador, e aportam no Rio de Janeiro. E o que é que ele descobre em 1808? Instala a família real no Rio de Janeiro, e imediatamente ele percebe que o Rio de Janeiro é a capital do país, está infestada de criminosos. O nosso problema de segurança pública está começando. Os degredados, os condenados portugueses que eram mandados para cá. Vocês já conhecem de cor essa história. O que é que ele faz? Primeiro ato do príncipe regente. Imagina, chegando um príncipe regente para ocupar a sua colônia, o primeiro ato dele é sobre segurança pública. Então ele cria a Intendência Geral de Polícia e nomeia um intendente geral de polícia. 1809, já no estado ele percebe que a família real precisa de mais proteção e ele cria, já no ano seguinte, em 1809, a divisão militar da Guarda Real. Vamos andar rápido nisso, nesses 6 tópicos para vocês entenderem. 1824, o advento da Constituição Imperial, ele institui o cargo de juiz de paz. Ele tem 2 competências. O juiz de paz faz a atividade da magistratura, também o trabalho policial.
Então, tem aquela figura do alcaide, né, que está na cultura espanhola e portuguesa. Ele traz para cá essa figura, nomeia um alcaide da sua confiança para gerenciar exatamente isso, né? A capitania, a colônia, a corte brasileira e as cidades brasileiras que tinham alguma população. Então, segue nesse sentido. Vamos lá. O terceiro ponto cronológico da história que a gente tem que saber, 1841, o Instituto da Autoridade Policial começa a surgir através da Lei 261. Então, já se fala em a autoridade policial nesse aspecto. 1841. Aí começa o nosso primeiro grande problema na segurança pública. 1866, um decreto imperial, o 3.598, cria a Guarda Urbana, Polícia Civil, a semente do órgão de vocês, Guarda Urbana, em 1866, e a Polícia Militar da Corte. Começou-se o ciclo incompleto de polícia. Até ali o alcaide fazia tudo. Investigava, prendia, condenava, esquartejava. Depois dividiu. Então foi um ganho na realidade. Foi um ganho de dividir uma atividade nesse aspecto, de especializar. Mas dividiu-se e criou-se o ciclo incompleto de polícia, que nós temos até hoje. Né? A polícia militar faz uma prisão auto e flagrante, tem que levar para outra polícia desenvolver o procedimento e dar prosseguimento na investigação criminal. Aí começa o grande problema da segurança pública no Brasil. Em 1871, a princesa Isabel sancionou o inquérito policial com a Lei 2033 e o decreto 4.824, que o regulou. Foi um grande ganho, porque especializou duas atividades. O inquérito policial, esse instrumento, naquele momento histórico, tinha muita validade, porque parava de um alcaide fazer toda essa atividade. Não tinha essa confusão de atividade da magistratura junto com a atividade policial. Mas, pasmemos nós, vocês sabem muito bem disso, o inquérito policial, que é o principal instrumento de investigação, tem a mesma base ideológica até hoje. É exatamente a mesma coisa. Nessa, o príncipe regente trouxe o termo circunstanciado escrito que o alcaide utilizava com um escrivão da coroa, para tomar termos de depoimento, para consolidar a prova e condenar. É muito familiar essa história para nós, né? O termo circunstanciado virou inquérito policial, termo de declarações, o escrivão e a autoridade policial. Então, nós ainda estamos presos a esse passado. Esse é que é o grande problema. É um dos grandes problemas da investigação criminal no Brasil hoje. Em Portugal já não existe mais essa estrutura. Há muito tempo isso foi modificado. Sigamos em frente. Então, nós estamos presos a um passado histórico que a gente só tem um jeito de se libertar, é fazer essa análise doutrinária crítica para saber o que a gente precisa evoluir. A nossa pátria irmã, Portugal, que nos trouxe esse tipo de procedimento, já migrou há muito tempo, já evoluiu há muito tempo. Já não se tem mais inquérito policial e essa estrutura burocrática da investigação criminal. O resto do mundo, a Europa, Estados Unidos, também não tem essa estrutura. E o Chile, recentemente, também que seguiu nesse sentido. Se esse vínculo problemático, histórico que a gente tem, ligado a um passado que nos impede de evoluir, ainda não consegue convencer um público, e talvez até nosso público interno ainda tenha dificuldade de ver isso, imagine a sociedade. Então vamos lá, nós vamos fazer uma análise agora dos dados estatísticos, mas não é aquela que vocês veem o tempo todo. Isso a gente usa para fazer uma pesquisa científica. Nós vamos fazer uma análise crítica dos dados que acontecem. Então, esse ano vocês já estão ouvindo a novidade de que a criminalidade caiu 23% quase que no Brasil inteiro. Então vamos falar sobre isso também, agora rapidamente, de um jeito não cansativo. Vamos lá, análise dos dados estatísticos, bem rápido. Eu vou falar para vocês sobre 3 anos que foi objeto dessa pesquisa e a gente compilou esses dados também aqui. 2016 foi o ano trágico para o Brasil. Em 2016, o ano apocalíptico para a segurança pública. Ocorreram mais de 62 mil homicídios, só homicídios no país. Foi o ano recorde de todos os problemas que nós temos até hoje. 7 pessoas mortas a cada hora. Olha só cada um dos dados que chocam a gente, que você já sabe muito bem. A ONU não aceita isso em hipótese nenhuma, mais de 30 mortes por 100 mil habitantes. 437 policiais mortos em confrontos, serviço ou folga, que para mim é a mesma coisa. Tomou posse como policial só na hora que está dormindo, que não é um servidor público diferenciado.
O policial, se ele for à padaria, ele pode ser objeto de uma vingança e tudo mais. Então, não tem esse lance. Eu não aceito a ideia crítica de policial de folga não poder agir como policial. Policial de folga, para mim, ele só está descansando, mas na realidade ele ainda é um policial e tem deveres para com a sociedade. 437 policiais mortos no Brasil significa dizer quase 2 policiais mortos por dia em 2016, por isso que eu falei que foi o ano apocalíptico. Isso é drástico. E vamos saber o porquê. Nós estamos falando de dados atrasados, vocês já vão ver a solução. A aplicação de 372 bilhões é muito dinheiro. O governo federal, a sociedade brasileira gastou 372 bilhões em recursos mistos. Recursos do governo federal e da iniciativa privada. Meu trabalho também, eu reservei um capítulo para falar sobre segurança privada, para mostrar qual é o espaço que a segurança privada pode assumir, que é uma atividade complementar, que não pode entrar pelas áreas de competência do Estado, das atividades do Estado. Desses recursos, o Estado brasileiro investiu pouco. 105 bilhões foram gastos pelo governo, na área federal e estadual, em presídios e atividades de polícia, barreira, o dia a dia. Nada que mexesse naquilo que eu falei que é o início da nossa palestra. Em reestrutura, em leis orgânicas, não foi nada disso. Esse ministro está fazendo seguindo os mesmos critérios do outro. Está fazendo a velha política de segurança pública, que não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque tem uma sazonalidade. O crime sobe e desce de acordo com recursos bem ou mal aplicados. Vamos lá. 105 bilhões o governo investiu. Os empresários brasileiros investiram 267 bilhões. Foi gasto com segurança pública. Então, quer um termômetro bom que a segurança pública é um caos? Estou falando no sentido crítico. É só olhar quanto a segurança privada aplicou. Então, olha só, é o dobro de recursos aplicados. E quem é que gasta esse dinheiro? A classe média ou as pessoas privilegiadas? O cidadão comum não tem dinheiro para gastar com segurança. Então, olha que contraste. Quanto mais introverter, quanto mais for desprestigiada a atividade de segurança pública, mais isso aqui vai virar uma multinacional das empresas de segurança privada, tomando as atividades estatais. Então, isso é lamentável. O gasto por pessoa, olha quanto o governo federal... Aliás, R$ 1.810 foi o gasto que a sociedade brasileira teve com cada cidadão. Então, por ano, é aplicado na proteção do cidadão. Agora mudou um pouco, esse dado flutua a cada ano, né? Mas imaginemos, por ano se gasta R$ 1.810 por ano com cada cidadão na proteção desse cidadão. Os presídios do Espírito Santo gastam 3 salários mínimos por mês com cada custodiado capixaba. 3 salários mínimos por mês. E a sociedade brasileira aplica só R$ 1.800. Isso significa dizer que ele aplica R$ 150,84 por mês na proteção de cada cidadão. Isso é menos que um churrasco com a família, numa boa churrascaria. Então, 105 bilhões é muito recurso? Não, não é nada. Para um país continental como o nosso, de 210 milhões de habitantes. Né? Então, vamos lá. É uma visão nacional que eu pretendo dar para vocês. O índice de homicídios fez a economia brasileira perder 157 bilhões com morte de trabalhadores. É um dado que parece que os governos não se preocupam. Mas lembram daquele número de 62 mil homicídios? São trabalhadores que ganham salário mínimo. E a economia brasileira está encolhendo por causa disso. Sem levar em consideração o prejuízo que o país tem em não atrair turistas, que é uma indústria que recolhe muito dinheiro, uma indústria limpa, porque o Rio de Janeiro violento ou Aracaju violenta espanta os turistas. Então, também tem outros gastos correlatos a isso também. Total de 6% do PIB. Então, essa é a média que tem sido aplicada até nos últimos anos. Né? 6% do PIB brasileiro, que são 372 bilhões de reais. Parece pouco para o dia a dia nosso dos estados. Mas isso, a educação recebe 6,3%, gasta 6,3% do PIB brasileiro. Então, é muito recurso, mal gerido, mal administrado. Prosseguindo rapidamente, para mostrar para vocês os 3 anos de estatística que a gente tem. 2017 foi na mesma sequência, caiu um pouco os índices, houve pequena redução dos latrocínios, só que colocaram um índice maquiado só de latrocínios, furtos e homicídios. Em alguns estados, São Paulo comemorou. Reduziu 9,2%.
desse tipo de crime? O Espírito Santo, o governador de lá fez uma super propaganda que reduziu 7,9%, né? E cada estado utilizou o dado da maneira que quis. 2016 foi o ano apocalíptico da tragédia, 2017 começou a diminuir. Perceberam? É só o Estado começar a mexer a Força Nacional de uma forma política, aplicar mais ou menos recurso em cada estado, e esse dado nacionalmente vai cair. Ele vai pulverizar os dados. E ainda utiliza de uma forma enganosa, falaciosa. 2018, só no período de 6 meses já tinha subido, já tinha ultrapassado o índice do ano anterior. Lembra que eu falei da sazonalidade do crime? Por exemplo, se o governador do estado, de determinado estado, do Espírito Santo, tiver um bom relacionamento com o governo federal e o índice de criminalidade estiver crescendo, ele fala com o presidente da República, o ministro da Justiça, manda a Força Nacional para lá. Eu fiz uma palestra em Belém, que os líderes sindicais da Polícia Civil e da Polícia Militar estavam na database tentando negociar com o governador há mais de 5 anos que não tinham reajuste de salários. O crime lá em cima, os índices. O que o governador fez? Contato com o ministro, Força Nacional, 2.000 homens em Belém. Só andava tranquilo pelas ruas de Belém. 2.000 homens transitando para lá e para cá. Então, o que parece um remédio pode ser um grande veneno. A gente não se posicionar contra a utilização de uma força nacional, que é uma força inconstitucional, que ao longo dos últimos 10 anos tem agido assim, é prejuízo para a Polícia Militar, para a Polícia Civil e, de uma maneira geral, para a segurança pública. Então, vamos lá. Seguindo esse dado final aí de 2018, a Polícia Civil de São Paulo, que são dois grandes centros, solucionou apenas 4% dos crimes. Olha só que dado alarmante. 1 milhão de ocorrências violentas em São Paulo, né? Aproximadamente. Só 4% foram resolvidos. A PC, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, outro grande centro, resolveu 32 mil casos. Olha que número astronômico. Mas isso representa apenas quase um número de quase 1 milhão de ocorrências também. Isso só significa 3% de resolutividade. Então, eu trouxe 2 grandes centros, e quando a crítica for maior, eu faço do meu estado. E quando a crítica for maior sobre a corporação, vou falar da Polícia Federal, que é a instituição que eu amo, que eu servi 30 anos. Entendendo qual é o dado analítico? É essa visão analítica que a gente tem que ter da realidade. A gente tem que encarar a realidade do dia a dia. Se a sociedade está exposta a isso, os administradores estão com esses dados na mão. Eles nunca vão querer dar melhorias para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar, no caso da Polícia Civil, que investiga crimes, se ela só resolve 3% dos casos. Um estado resolve mais ou menos, mas tem uma média nacional. E ainda os recursos maiores estão no governo federal. O SUSP, que tenta harmonizar as corporações, que veio para substituir o PRONASSE, que é o que tem de política de segurança pública, se bobear, o SUSP também vai ser a mesma carta de intenções que foi o PRONASSE. Porque nós não vamos conseguir unir, harmonizar as corporações policiais, que tradicionalmente nunca se falaram, operacionalmente falando, né, com lei que não resolva isso. Então é muito mais do que isso, o problema é muito mais sério do que isso. Pegar os recursos da segurança pública e dividir em 3 níveis, federal, estadual e municipal, e reestruturar as corporações. Tem que seguir nesse caminho. Mas vamos terminar logo essa estatística rápida aí, para prosseguir para um assunto muito mais interessante. Então, o Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo. E o que isso é importante na segurança pública? Isso é a ponta de toda a estrutura. Para nós, policiais, investigadores criminais, é como se isso fosse, digamos, a consumação de todo um trabalho. Está lá o detento condenado. Mas não, representa um problema sério, porque o Estado brasileiro não consegue controlar o criminoso condenado nem dentro dos muros do presídio. E é de dentro dos muros do presídio que eles comandam o crime. Então, soluções como a do atual ministro da Justiça, que pega os líderes das facções criminosas, ele não está resolvendo o problema do crime naquele estado, não. E leva, contrariando a lei de execução penal, e leva o criminoso para outro estado, para um RDD, para um regime diferenciado, para nós pode ser uma medida passageira, sem problema. Mas a visão crítica que nós temos que ter é que os índices chegaram esse ano a 23% de redução. Mas ele exportou a mentalidade dos criminosos. Ele levou os líderes de facções para todos os estados do país.
nos presídios federais. Essa é a realidade. Então, aquilo que o ministro da Justiça, com a nova política dele, que para mim é a mesma velha política de segurança pública, anuncia como solução, é um dado maquiado que, na realidade, ele só está protelando um problema. Vamos lá. Juventude infratora. Menores aprendizes, nós temos no país 22 mil menores. E aí, a minha observação de pesquisador, de estudioso. Alguns representantes na área federal propõem como solução mágica a redução da maioridade penal.